E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Acrópole aqui no YouTube. Só que antes de acompanhar o canal de hoje, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, para vocês compartilharem o vídeo, para vocês seguirem o canal, ativar o sininho das notificações. E é bom lembrar que nem o blog, nem o meu canal contam com pagamentos, quer dizer, ninguém patrocina o meu canal, ninguém patrocina o meu blog, embora um ou outro escritor ou um ou outro editor resolve mandar algum livro para resenha. Eu faço tudo de maneira muito independente e sem contar com grandes colaborações. Então por isso eu peço para vocês para ajudar na divulgação aí, porque vai ser bom para mim. Valeu! Bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros de escrita criativa. Bom, primeira coisa, o que é a escrita criativa? A escrita criativa, basicamente, compreende-se escrita criativa como a escrita de ficção ou escrita literária. Atenção, tem muita gente hoje que, quando a gente fala ficção, pensa automaticamente em ficção científica, o que é um erro. Então, o pessoal da ficção científica, leitores de ficção científica, quando forem falar ficção científica, coloquem o adjetivo depois, científica, porque só ficção, na verdade, leva para uma compreensão muito mais extensa da palavra. Enfim, como é uma coisa que também eu sempre me perguntei, porque, por exemplo, por que o curso de música forma músicos, o curso de arquitetos forma arquitetos, de artes plásticas, etc. Por que o curso de letras, por exemplo, pelo menos o mais próximo disso, não forma escritores? Bom, essa é uma discussão muito ampla, muito grande. Talvez em um outro momento eu faça um vídeo falando sobre isso. Mas fato é que praticamente não há, ou não havia no Brasil, grande espaço nas universidades ou nos cursos de letras para o desenvolvimento da escrita literária. E nos Estados Unidos já há algumas décadas, na Europa também, passou-se a fazer isso, inclusive dar bolsas de criação literária para escritores ficarem morando no campus ou numa cidade específica para que eles escrevessem, né? É o caso do João Gilberto Noll, que foi para os Estados Unidos, ou o João Baldo Ribeiro, que foi para a Alemanha. Mas assim, então, como a gente não tem um curso oficial de escritor, embora em alguns lugares do Brasil já exista, né, popularizou-se então as oficinas, que são, tem desde as mais curtas, que duram um ou 2 dias, até mais longas, que às vezes duram um ano, né, onde então as pessoas vão compartilhar e vão falar sobre escrita. Vão ler textos teóricos, vão fazer exercícios de criatividade, exercícios de construção de personagem, construção de cenário, etc. Falar sobre verossimilhança, falar sobre uma porção de coisas que vão colaborar na construção do texto literário. Então, existem vários tipos de oficina, várias metodologias para a escrita. É claro, não existe uma receita mágica que te transforme num escritor da noite para o dia, né? Eu acho que a descoberta enquanto escritor ela é muito mais pessoal do que coletiva. Entretanto, no coletivo você discute coisas muito importantes. Porque na verdade ela sempre existiu, né? Ela só não existiu de maneira sistematizada, porque você sempre passou um texto, os escritores, mesmo lá, sei lá, 10 séculos atrás, passavam para alguma pessoa ler, passava pelo crivo de algumas pessoas para só então ser publicado. Então só não tinha uma oficina especificamente onde o oficineiro ia lá e dizia, olha, né, vai por aqui, vai por ali, etc. Então minha proposta hoje é falar sobre 3 livros que, se não fazem exercícios, não propõem exercícios propriamente ditos para desenvolver a escrita, pelo menos falam um pouquinho do universo de escrita e da experiência deles como escritores, né? Então eu começo com um cara que eu gosto demais, eu gosto da ficção dele, eu gosto da parte teórica que ele faz e gostei também do livro que ele escreveu sobre escrita, que é o italiano Umberto Eco, no livro Confissões
de um jovem romancista. Esse livro saiu no Brasil pela Kozak Naif, essa edição aqui é de 2013, uma pena, a Kozak Naif, acho que todos sabem, faliu há algum tempo, né, se retirou do mercado, fazia edições muito bonitas dos seus livros. E o Eco fala então, basicamente, quando ele construiu O Nome da Rosa e os primeiros momentos dele enquanto romancista, e tem depoimentos assim muito interessantes. Por exemplo, ele dizendo que a narrativa é para início de conversa uma questão cosmológica. Para narrar algo, você começa como uma espécie de demiurgo criador de um mundo que precisa ser o mais fiel possível, de modo que você possa locomover-se nele com total segurança. É muito interessante justamente isso, quer dizer, locomover, poder se locomover dentro desse mundo que você criou. Então, é muito importante que talvez uma narrativa um pouco mais clássica, né, com um ambiente bem desenvolvido, com personagens bem desenvolvidos, que você possa se locomover com facilidade dentro desse universo para que as peripécias das personagens aconteçam. Tem outro trecho que eu queria ler para vocês sobre desse livro, que é bem polêmico, na verdade. É uma das grandes máximas, na verdade, das grandes discussões do ato de escrever, que é o seguinte: aprendi algumas coisas enquanto escrevia meu primeiro romance. Primeiro, que inspiração é uma palavra ruim para autores manhosos, que autores manhosos usam a fim de parecerem artisticamente respeitáveis. Conforme o velho adágio, a genialidade é composta de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Isso aí é uma grande discussão, é muito polêmico. Eu, de minha parte, concordo bastante com o Eco e até aumentaria a conta da transpiração aí, porque para mim a inspiração, na verdade, é você pesquisar, você ler a respeito, você construir todo um arcabouço na sua cabeça de coisas e de repente a coisa vem, mas ela não vem do nada, né? As pessoas chamam às vezes de insight ou outro nome mais moderno, mas acho que o trabalho de escrita é aprendido, né? Ele não é intrínseco, ele não é uma coisa que desce, que vem de uma outra esfera e te pega ali para você escrever. Não, a escrita ela pode ser aprendida. O segundo livro é de um escritor brasileiro respeitadíssimo, que é o Frei Beto. O livro é Ofício de Escrever. Esse livro saiu pela Anfiteatro no ano de 2017. E o Frei Beto, de uma inclinação religiosa muito grande, mas um homem de um coração maravilhoso e de uma compreensão de mundo ímpar, de uma sensibilidade enorme para a arte. Ele encara, na verdade, a literatura, de certa forma, como uma espécie de missão, de salvação, na verdade. Então o trecho que eu tenho dele para ler é um trecho que vai por esse caminho, né? Sem literatura, corremos o risco de resvalarmos para a mesquinhez dos jargões burocráticos, a farsa do economês que tudo explica e nada justifica, a paleologia estéril da linguagem televisiva, a logorreia dos discursos políticos, condenando-nos à visão estreita e à pobreza de espírito despida de qualquer bem-aventurança. Salvemos a literatura. Eu não consigo discordar do Frei Beto, embora não só a literatura possa salvar o ser humano, mas a arte, no geral, ela é necessária para a gente sair do lugar comum, do pensamento comum, né? E é por isso que quando há governos ou estruturas que são ditatoriais, são autoritárias, são as primeiras coisas que eles cortam, na verdade, uma das primeiras é, além da educação, o acesso à arte, né? Porque a arte faz pensar, a arte faz refletir, a arte faz com que você saia da mesmice e do lugar comum. Então eu não consigo discordar do Frei Beto. E é claro, já puxando novamente o Eco, tem um livro dele que ele diz assim, no livro que é sobre a literatura, e no capítulo 1
que se chama Sobre Algumas Funções da Literatura, ele diz o seguinte: não tenho a pretensão de achar que a literatura possa ser pão para aqueles que têm fome, mas se esses brutos que aí estão tivessem acesso à literatura, talvez muitas das barbaridades que eles cometem não tivessem cometido, né? E é justamente por aí. É claro que não vamos falar sobre arte, sobre reflexão, sobre filosofia para pessoas que não têm o mínimo, que é a comida em casa, que é a dignidade de você ser respeitado, de você andar na rua, de você poder ter um emprego digno, um salário digno, um acesso à saúde e educação dignos, né? Mas a arte ela está no meio disso, ela precisa estar junto, né? Então é justamente isso, eu não consigo discordar do Frei Beto. Mas é isso, então leiam O Ofício de Escrever, Frei Beto. E o terceiro livro é esse aqui que saiu pela Alfaguara em 2017, Romancista como Vocação, do escritor japonês Haruki Murakami, que todos os anos aí é bem cotado para ganhar o Nobel de Literatura, mas acaba sempre sendo preterido, né? E o Murakami tem uma história muito interessante na escrita do primeiro livro dele, porque ele escreveu o livro em japonês e achou muito rebuscado, cheio de palavras difíceis, ele conhecia o japonês profundamente, a língua japonesa. Então, o que ele faz? Ele decide escrever tudo em inglês, porque é uma língua que ele dominava, sim, ele sabia, né? Mas ele não dominava totalmente, ele não conhecia tantas palavras, e então ele resolve escrever em inglês para depois passar para o japonês. Então dessa maneira ele teria uma obra mais enxuta, da maneira que ele queria. E separei aqui um trecho bem interessante para ler do Murakami, que é dois trechos na verdade. O primeiro dizendo assim: olha, qualquer pessoa pode escrever, né? Não quer dizer que o escritor é uma profissão específica. Todo mundo pode escrever, claro, desde que desenvolva a capacidade de escrita. Mas no contrário, quando um cantor ou um pintor decide escrever um romance, ou quando um tradutor ou um escritor de não ficção escreve um romance, o romancista faz cara feia? Acho que não. Não são poucos os cantores, pintores, tradutores ou escritores de não ficção que escreveram um romance e foram amplamente reconhecidos. E nunca ouvi falar de um romancista que tenha ficado bravo dizendo: um amador está invadindo nossa área. Pelo menos até onde sei, quase nunca acontece de os romancistas ridicularizarem pessoas assim. Pelo contrário, acho que ficam curiosos e desejam encontrar e falar com elas sobre o seu romance e encorajá-las. Me lembrei de um exemplo que um amigo meu, um casal de amigos meus da música, que são músicos já há muito tempo, dizem assim, porque muita gente fala: olha só, eu sou médico, mas eu toco no final de semana para ganhar uma graninha, né? Imagina se fosse o contrário. O músico diz assim: não, na verdade eu sou músico, mas eu só opero de vez em quando aqui para ganhar uma grana, né? Quer dizer, parece que na arte todo mundo pode dar pitaco, né? Olha, isso tem seu lado positivo e seu lado negativo, é claro. A primeira grande coisa para você escrever um romance, para você escrever um poema é o quê? É você dominar a língua na qual você vai escrever. Você sabe falar aquela língua? Sabe escrever naquela língua? Já é, na verdade, um mote para você escrever. Se vai ser bom ou ruim, é outra coisa. Para terminar, um trecho importante falando sobre material. O material e a observação para se tornar um bom escritor. Acho que é importante adquirir o hábito de observar detalhadamente os acontecimentos e fenômenos à sua frente. Olhar com cuidado e atenção as pessoas, enfim, tudo à volta. E refletir sobre tudo. Falei refletir, mas não há necessidade de julgar as coisas, avaliar se estão corretas ou não. As conclusões devem ser deixadas pendentes e adiadas pelo maior tempo possível. O importante não é chegar a uma conclusão, mas manter na mente a imagem nítida das coisas do jeito que são, da forma mais próxima possível da realidade, para que sirvam de material. E também concordo com o Murakami aqui, porque observar é o mais importante. Concordar com atitudes das pessoas não deve pelo menos, passar pelo crivo do escritor.
porque para manter uma certa neutralidade você precisa observar e construir aqueles personagens que tendem mais para um lado, para outro lado, é claro, sem cair nesse maniqueísmo do o personagem bom, o personagem mau, porque isso inclusive nas histórias de super-herói é uma coisa já quase ultrapassada, né? Mas observar esse comportamento humano que é, na verdade, a grande essência para se fazer literatura. E é isso, gente. Fico por aqui. Um grande abraço e até mais.